Efeito seca, a umidade do ar cai para 15% e 6 regiões do DF têm racionamento de água. Alerta: a cada segundo, uma pessoa morre de sepse no mundo. A infecção generalizada mata mais que o infarto. Insegurança: bandidos fazem mulher e casal de idosos reféns durante assalto. Veja também: várias delegacias amanhecem fechadas por protesto da Polícia Civil. E o cultivo de 100 mil mudas nativas do Cerrado no viveiro da Nova Cap. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Foram enterrados hoje no cemitério Campo da Esperança os corpos do pai e filho assassinados pelo caseiro da fazenda da família em Mato Grosso. Os procuradores eram de Brasília e foram mortos na última sexta-feira. Os corpos dos procuradores mortos dentro da própria fazenda em Mato Grosso foram enterrados nesta quinta-feira no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O velório foi marcado por muita tristeza. Emocionados, amigos e parentes se despediram de pai e filho. Ainda abalados com a morte trágica, lembraram como era o procurador Sancler Martins Souto, de 78 anos. Todo mundo era amigo de Sancler. Tanto que meu irmão acabou de me telefonar agora, que ele ficou sabendo agora, ele vai vir para o velório. E muito triste, comovido com o acontecido. Então ele era uma pessoa que todo mundo gostava. Pai e filho, ambos procuradores, foram assassinados dentro da propriedade da família na última sexta-feira. O assassino confesso revelou que matou o procurador aposentado primeiro. Em seguida, atirou no filho dele, o procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Sancler Diniz Martins Souto, de 38 anos. Chamei ele, falei que o velho tinha caído e não aguentava subir no cavalo. Certo. Aí ele te chamou para ir lá ver o pai dele, foi? Foi. E aí quando chegou lá, você fez o quê? Aí eu atirei nele também. Os corpos foram localizados ontem, perto do curral da fazenda. Um mapa desenhado pelo próprio acusado levou a polícia até eles. José Bonfim de Santana trabalhava no local há 8 anos. Em depoimento, disse que teve um desentendimento com os patrões por conta do gado da fazenda e, por isso, matou os dois. O assassino foi preso em Tocantins com a arma utilizada no crime. A Vigilância Sanitária interditou a clínica de estética Belo Bronze, na Asa Sul, depois da morte de uma jovem de 20 anos. A estudante de Direito, Nara Farias, teve queimaduras na pele e sofreu 2 paradas cardíacas após uma sessão de bronzeamento natural. Com auxílio de mangueiras, agentes da Vigilância Sanitária retiraram equipamentos da clínica de bronzeamento natural que funcionava na 705 Sul. A ação foi feita um dia depois da morte da estudante de Direito, Nara Farias Preto, de 20 anos. No último sábado, a estudante passou por esse processo de bronzeamento natural. Depois disso, ela começou a reclamar de dores no corpo e também passou 2 noites sem dormir. Diante da situação, familiares resolveram levá-la ao HFA, onde foi diagnosticada desidratação e queimaduras de 1º grau. Nara chegou a ter 2 paradas cardíacas. Foi então que ela foi encaminhada para a UTI desse hospital, que fica no Lago Sul, mas não resistiu e morreu na madrugada de quarta-feira. Nara foi enterrada hoje na cidade natal, Mara Rosa de Goiás, região que fica a quase 400 quilômetros do DF. De acordo com a Vigilância Sanitária, o local não tinha autorização para funcionar e, além da clínica de estética, a casa também era usada como pousada. Não é permitido, tá? Por isso que a gente está apreendendo esses equipamentos, estamos interditando o local e vamos autuar também. A dona do imóvel informou que não sabia que a casa tinha essa finalidade. Eu moro no Rio, né? Eu aluguei a casa, então eu não tinha conhecimento do que se passava por aqui. Então eu vim aqui, inclusive essa semana, por coincidência, eu estava aqui, né? E fiquei sabendo da tragédia, né? Então, mais do que depressa, vim, inclusive meu advogado, estamos aqui com uma intimação para eles se retirarem imediatamente da casa.
Afirmação contestada por um hóspede da pousada clandestina. A senhora proprietária que saiu agora daqui, dona Lília, isso, ela sempre veio aqui pelo menos uma vez por semana. Na página do estabelecimento na internet ficam claras as atividades do local. No site, informações sobre bronzeamento natural e o destaque para a legalidade dos produtos usados durante o procedimento. Parentes de Nara Farias informaram que a jovem não tinha qualquer problema de saúde. O caso é alvo de investigação da polícia. Em segurança, um homem foi preso e 2 menores apreendidos no setor de Mansões do Lago Norte após fazerem uma mulher refém durante um assalto em uma casa no Conjunto 2. Veja. A tentativa de assalto foi no setor de Mansões do Lago Norte. Criminosos renderam a moradora e exigiram dinheiro e objetos de valor. Ela me ligou para dizer que estava tudo bem, mas que ela estava presa no quarto porque haviam entrado 2 pessoas e com armas na cabeça e rendido eles lá dentro. Mas os vizinhos perceberam a ação dos bandidos e chamaram a polícia. A casa foi cercada. Eles conseguiram fugir pulando o muro do quintal, só que não foram muito longe e, com a ajuda do helicóptero da PM, acabaram presos em flagrante. Atravessaram a pista ali, a 005, Lago Norte, e foram detidos 2 elementos, né, a princípio. Posteriormente, um terceiro, que estava dentro de um veículo. Josefina é funcionária da família há mais de 25 anos. Assustada, ela conta que essa é a primeira vez que a casa é alvo de bandidos. Ela estava nervosa porque tinha 2 bandidos tinham botado a arma na cabeça dela, dentro da casa dela. Tinha entrado dentro de casa e tinha botado a arma na cabeça dela. Um casal de idosos também foi feito refém dentro de casa ontem por mais de 1 hora durante uma tentativa de assalto na colônia agrícola Samambaia. Um homem de 21 anos e 2 adolescentes estavam armados quando invadiram a casa. Por sorte, a polícia estava por perto e, ao chegar ao local, encontrou o carro da família carregado com os objetos pessoais do casal e da casa. Um dos assaltantes foi preso dentro da residência. Os adolescentes tentaram fugir, mas foram apreendidos na casa de um vizinho. Uma mulher de 41 anos foi flagrada roubando carne no Paranoá. O crime aconteceu no último dia 3, mas as imagens só foram divulgadas nesta semana. As câmeras de segurança do mercado mostram o momento em que a mulher pega o pacote de carne no freezer e coloca na bolsa. Por outro ângulo, é possível perceber que ela tenta disfarçar a ação, apesar de não se incomodar com a presença de outras pessoas no local. Antes de sair com a mercadoria dentro da sacola, a mulher olha para os lados e finge falar ao celular. O furto aconteceu no Feirão Popular, no Paranoá. Foram levadas 3 peças de picanha, além de 4 quilos de outras carnes. As imagens não mostram, mas após se arrepender, ela voltou para devolver os produtos, momento em que foi presa. Após alegar problemas mentais, ela acabou liberada. Nós mostramos ontem no Band Cidade que apenas as delegacias que têm centrais de flagrante vão funcionar 24 horas. As outras 19 DPs só vão atender de meio-dia às 7 da noite. Hoje, nossa equipe foi até algumas delegacias acompanhar se já houve prejuízo para a população. Na 2ª Delegacia de Polícia na Asa Norte, os avisos deixam bem claro: a população só vai encontrar as portas abertas de meio-dia às 7 horas da noite. Quem foi pego de surpresa não gostou e disse sentir cada vez mais à mercê da violência no DF. Mesmo antes eles trabalhando no horário normal, estava tendo toda essa questão da violência, da segurança, não tendo assistência. Imagine agora, de meio-dia às 9, né? Então, acho que isso aí fora de cogitação. A população já sofre com a insegurança que tem, né? Por falta de policiamento. E ainda mais com a delegacia fechada, não creio que não dá certo, não. Após as 7 da noite, as ocorrências serão encaminhadas às centrais de flagrantes. O fechamento das delegacias faz parte do movimento chamado de Operação PCDF Legal, uma maneira de pressionar o governo a negociar com a categoria. A Polícia Civil reivindica a equiparação dos salários com a Polícia Federal. E enquanto o impasse continua, quem sofre é a população. Vai dificultar bastante aí para a população, né? Porque é um serviço que deveria funcionar 24 horas, né? Para quando a população precisar, poder ir lá e registrar o boletim, fazer a ocorrência no caso, né? Só quem vai sofrer mesmo é a população, a segurança, que já não anda boa.
a tendência é piorar. O atendimento 24 horas continua apenas nas delegacias da Asa Sul, Área Central, Paranoá, Sobradinho, Braslândia, Gama, Taguatinga Sul, PSul, Riacho Fundo e a Delegacia da Criança e do Adolescente, a DCA1. Cláudio Humberto. Olha, tem sido frequentes as greves, a tal operação padrão e até o fechamento agora de delegacias entre as 7 da noite e o meio-dia. As reivindicações dos policiais civis são muito justas, ninguém discute e disso nem o governo diverge. Mas é preciso levar em conta que o GDF quebrou, faliu, exatamente por ter feito concessões insustentáveis, impagáveis aos servidores. Hoje, de um orçamento de 31 bilhões de reais, quase 27 bilhões são para pagar salários a 100 mil pessoas. Não se espera que policiais civis ignorem a lei, logo eles, profissionais que existem para fazer com que a lei seja cumprida. Essas iniciativas dos policiais só deixam felizes os bandidos que se incomodam com a polícia trabalhando no combate ao crime. Certamente não é dando as costas à população o melhor caminho para que policiais civis resolvam as suas demandas. E o DF continua em estado de alerta. Hoje, a umidade do ar caiu para 15%, bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 60%. Por causa da seca, a CAESB cortou o fornecimento de água em 6 regiões de baixo reservatório. O repórter Rodrigo Nunes conta pra gente ao vivo se haverá racionamento em outras regiões. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Viu? A previsão é que ocorra sim em outras regiões aí. Além dessas já citadas aí por você, também São Sebastião, Planaltina, hoje conviveram aí com a falta de abastecimento de água e a tendência é que chegue a outras cidades. E para falar sobre o assunto, estou com o diretor financeiro e comercial da CAESB, Marcelo Teixeira. Boa noite, Marcelo. O porquê dessa medida e ela vai atingir outras regiões aí mais para frente? Nós estamos passando por uma restrição hídrica, né, decorrente da falta de chuvas desse ano e que está sendo agravada pelo consumo muito alto da população nessa época de calor, nessa época de seca, né? Então nós estamos realmente com falta de água, principalmente nos sistemas isolados, né, que abastece Braslândia, Planaltina, Sobradinho, São Sebastião, Jardim Botânico, Fercal, que são regiões que não são abastecidas pelos grandes sistemas da CAESB, mas sim por os sistemas pequenos isolados. Esses rios estão sofrendo muito com esse tempo que nós estamos sem chuva. Existe a possibilidade de racionamento nos próximos meses em todo o Distrito Federal? Isso vai depender muito de como é que vai se comportar a questão das chuvas, né? E como é que a população vai reagir a essa situação de solicitação que nós estamos fazendo de reduzir o consumo de água, né? Então, a gente conseguindo estabilizar novamente o sistema, essa fantasma do racionamento pode ser esquecido, né? Mas a situação hoje ela é séria, tá? Nós estamos com pouca água nesses rios, principalmente os sistemas isolados, o que requer que a gente faça um esforço de economizar água. Muito obrigado pelas informações. Carol, o jeito vai ser economizar, viu? Todo mundo tem que colaborar, né, Rodrigo? Obrigada. Operação Dracon. Desde o começo da semana, os deputados afastados da mesa diretora da Câmara Legislativa têm acesso ao inquérito da investigação sobre o suposto esquema de corrupção na área de saúde. Mas o Ministério Público garantiu que o levantamento do sigilo não afeta o andamento das investigações. E a CPI da Saúde continua trabalhando. Hoje, os distritais ouviram o médico Ivan Castelli. Ele foi citado em gravações feitas pela sindicalista Marli Rodrigues. Durante o depoimento, o médico Ivan Castelli negou conhecer a presidente do Sindsaúde, Marli Rodrigues, e outros personagens investigados pela CPI da Saúde na Câmara Legislativa. Castelli foi citado em conversas gravadas pela sindicalista que tratam do suposto esquema de corrupção em contratos da área da saúde. Aos deputados, o médico afirmou que falou apenas uma vez com o governador Rodrigo Hollenberg e que não fez a indicação de Humberto Lucena, atual secretário de Saúde. Eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar no doutor Humberto. Esse é o primeiro dado. Segundo, como eu disse, eu não poderia fazer indicação, porque a indicação é do governador, e eu, nos 20 meses e 15 dias do governo dele, eu só conversei
uma vez com o governador, num rápido telefonema de agradecimento do governador em fevereiro de 2015. Ainda não há novos depoimentos na CPI da Saúde. Gravações entre o vice-governador Renato Santana e a presidente do Sindsaúde, Marli Rodrigues, deram a origem da CPI em maio deste ano. Depois de ser denunciado pelo Ministério Público Federal, o ex-presidente Lula fez o primeiro pronunciamento sobre o assunto hoje em São Paulo. Ele criticou a força-tarefa da Lava Jato e disse que tem a consciência tranquila. A Juliana Cury está aqui ao vivo e tem mais informações para a gente. Oi, Juliana, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Pois é, nesse pronunciamento, Lula usou um tom mais emocionado. Ele lembrou da trajetória política dele, desde quando era sindicalista até chegar à presidência da República, e se comparou com outros ex-presidentes, como Getúlio Vargas, que foi injustiçado politicamente, assim como ele teria sido. Lula ironizou aquela entrevista coletiva de ontem dos procuradores do Ministério Público Federal à imprensa, pois disse que não foram apresentadas provas. E, chorando bastante, bem emocionado, ele disse que respeita as instituições, que está à disposição da Justiça para prestar depoimentos, esclarecimentos e que, se provarem que ele cometeu crimes, ele vai a pé para ser preso. Lembrando que o Ministério Público acusa Lula de ter recebido mais de 3 milhões de reais da empreiteira OAS e parte desse dinheiro teria sido usada na reforma daquele triplex no Guarujá, lá no litoral paulista. Agora, se o juiz Sérgio Moro aceitar essa denúncia, o juiz Sérgio Moro é quem comanda, coordena, conduz a Operação Lava Jato lá em Curitiba, se ele aceitar essas denúncias, Lula e os outros 7 denunciados, eles se tornarão efetivamente réus na Operação Lava Jato. E se Lula for condenado em segunda instância, ele já é enquadrado na lei da ficha limpa, Carol, e aí não pode disputar nenhuma eleição em 2018, não pode se candidatar. Os advogados de Lula entraram com uma representação contra os procuradores da Lava Jato no Conselho Nacional do Ministério Público e a gente segue acompanhando. Vocês também podem acompanhar mais informações no Jornal da Band e no Jornal da Noite. Carol. Tá bom, Juliana. Obrigada. Boa noite para você. Veja a seguir, sepse mata mais que um infarto no Brasil. Os cuidados e os tratamentos você confere depois do intervalo. Até já.